tá? Você me fala, tá bom. Já vamos então, vamos lá. Então, Perfeito, então. boa tarde a todos. Hoje, na nossa reunião geral da residência de geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, dentro da disciplina de geriatria, do Departamento de Clínica Médica, tenho um prazer aqui de contar com a minha amiga, a Jaci Parmeira, neurologista, excelente profissional. A doutora Jaci é especialista em doença de Parkinson e transtornos do movimento. Ela é neurologista assistente, né, do grupo de distúrbios do movimento do Hospital das Clínicas da FMUSP. Ela é doutora, né, com ênfase, né, dentro da área de neurologia, dentro da Faculdade de Medicina da USP. E atualmente ela está fazendo aí um fellow, né, no Queen Square, aí na área de neurologia, né? Ela vai contar um pouquinho aí. Ela está dando essa aula, né, de Londres, né? Então é um prazer contar com a presença dela num tema tão relevante. Jaci, obrigado e fica à vontade para tecer seus comentários aí. Uma ótima aula e muito obrigado mais uma vez. Que isso, eu que agradeço o convite, é isso mesmo. Meu nome é Jaci, sou assistente do Grupo de Estudos do Movimento. Eu estou aqui no centro, de- chamado no Hospital Queen Square, né, que tem um centro famoso de estudos do movimento e tudo, tentando aprender um pouquinho mais. Mas, então vamos em frente de uma aula mais de atualidades, de revisão do tratamento. Se vocês tiverem alguma dúvida também, se sentirem à vontade, podem interromper e perguntar, senão eu vou seguir e a gente tira as dúvidas ao final. Acho que se o som não estiver legal, vocês também mandam alguma mensagem, tá bom? Eu não estou falando tão alto, até porque eu estou aqui ainda no Banco de Cérebros, então qualquer coisa vocês me avisam, se preferirem que eu fale um pouquinho mais alto. Então, a gente sabe que a doença de Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, está atrás apenas da doença de Alzheimer. Varia um pouco o número estimado em algumas fontes da literatura, mas estima-se que até 10 milhões de indivíduos possam ter a doença de Parkinson atualmente. Está entre a doença atualmente calculada com a maior taxa de crescimento entre as causas de incapacidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a doença de Parkinson ela cresce mais do que, por exemplo, a doença de Alzheimer em termos de incidência. Mas por que isso acontece? A gente ainda não sabe bem. Mas, por exemplo, no início da década de 90, cerca de 2,5 milhões de indivíduos tinham a doença de Parkinson. Agora, cerca de 10 milhões. É um crescimento exponencial que não segue apenas a taxa de envelhecimento populacional. Ah, então pode ser um maior conhecimento da doença? Pode ser também, mas essas outras doenças também tiveram um maior conhecimento e mesmo assim elas não avançaram em termos de número como a doença de Parkinson. Então existem algumas teorias, entre elas a taxa de poluição, o uso de agrotóxicos, mas enfim, ainda não sabemos ao certo, mas o fato é que a taxa de crescimento da doença de Parkinson é maior do que a taxa de qualquer outra doença neurodegenerativa, além de ser a segunda mais comum. Aí, só para ilustrar a importância da doença de Parkinson, que vocês vão encontrar bastante na prática clínica geriátrica de vocês. A doença de Parkinson ela foi descrita por James Parkinson aqui em Londres em 1817, através desse ensaio, que foi um ensaio muito apurado, ele foi muito perspicaz em escrever os pacientes, que ele chamou de ensaio sobre a paralisia agitante, ele escreveu como paralisia agitante. Ele era um médico generalista, ele observou alguns pacientes na clínica dele, alguns pacientes até no metrô de Londres, por curiosidade, e descreveu a parte motora e até alguns aspectos dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Um tempo depois, Jean-Martin Charcot, na Salpêtrière, que é considerado o pai da neurologia moderna, nem seus exames e suas avaliações neurológicas, ele percebeu que a doença de Parkinson, na verdade, não causa uma paralisia. Então, ele tirou o nome da paralisia agitante e ele terminou em prol da descrição muito bem feita de James Parkinson, nomeando como doença de Parkinson. E foi aí que ficou a denominação que é utilizada até hoje. Quem deu a denominação, de fato, foi Jean-Martin Charcot.
Então, do ponto de vista de definição, que é a doença de Parkinson, a definição completa, o padrão ouro da definição é dado pelo estudo anátomo-clínico, anátomo-patológico. Obviamente, a gente não precisa fazer isso para fazer o diagnóstico de doença de Parkinson, a gente faz baseado em critérios clínicos, mas o critério absoluto de doença de Parkinson ele é dado pelo anátomo-patológico. E o que é que define a doença de Parkinson? Ela é definida pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos nessa região do mesencéfalo, que é a região ventrolateral, essa parte do mesencéfalo chamada a parte compacta da substância negra, e essa região, ela perde, pela neurodegeneração, os seus neurônios. Então, o que é clássico na anatomia patológica, eu preciso de passo quando você vê no cérebro com DP, é a perda desses neurônios dopaminérgicos nessa região da parte compacta da substância negra, com associação de depósitos de alfa-sinucleína ao redor, ao longo do tecido cerebral. Esses depósitos de alfa-sinucleína, eles são chamados dos corpos de Levy, se forem nos neurônios, ou de neuritos de Levy, se forem nos axônios. Então, a presença dos corpos de Levy associados à presença da perda dopaminérgica na parte compacta da substância negra, você tem a anatomopatologia e o diagnóstico definitivo de doença de Parkinson. Existem vários modelos postulados a respeito da patogênese da doença de Parkinson, mas o mais aceito atualmente foi publicado em 2003 por Brack e colaboradores, e o que ele defende é que a doença de Parkinson tem um padrão de ascendência rostro-caudal baseado na presença dos corpos de Levy e depois de atrofia neuronal no tecido cerebral. Então, o modelo postulado por Brack, e hoje reforçado e estabelecido em outros estudos, é que a doença de Parkinson, apesar da clássica perda celular na substância negra, ela não começa nessa região. Então, ela começa nos estágios 1 em outros núcleos, mais propriamente no núcleo dorsal do nervo vago e no bulbo olfatório. Então, você tem tanto no núcleo dorsal do val como no bulbo olfatório o estágio 1 de Braque. E depois vai para o estágio 2 de Braque e por aí até o estágio 3, que é quando chega na substância negra, depois tem o estágio 4, estágio 5, quando começa a chegar nas estruturas límbicas, e o estágio 6 nas estruturas mesolímbicas e mesocorticais. Então, existe essa ascendência, essa progressão da patologia da doença de Parkinson, que é um padrão estipulado por Braque, e que isso explica muito a evolução, a progressão clínica e patológica observada na doença. Então, é importante entender isso, por quê? Porque hoje a doença de Parkinson, ela é dada, os critérios que eu vou falar um pouquinho mais adiante, pelos aspectos motores. Então, você precisa ter o parkinsonismo para você ter o diagnóstico de Parkinson atualmente. E aí, a doença, a gente basicamente ela é dividida no estágio inicial, moderado e avançado. E aí, em cada um desses estágios, você tem aspectos motores característicos. Entretanto, a gente sabe que hoje a doença de Parkinson ela passa também por uma fase prodrômica. Nesta fase prodrômica, existem alguns sintomas não motores que podem anteceder os sintomas motores. E isso se explica até pela progressão dos estágios de Braque, que eu mencionei. Os principais sintomas não motores que podem anteceder o surgimento dos sintomas motores, nós chamamos de sintomas não motores prodrômicos. E dentre eles você tem o distúrbio comportamental do sono REM, constipação, depressão e hiposmia. Esses sintomas não motores, sobretudo constipação e o transtorno comportamental do sono REM, eles podem anteceder o início dos sintomas motores em até 20 anos da doença. Tá? E aí eles vão continuando. Esses sintomas não motores, eles persistem, eles são prodrômicos e continuam acontecendo ao longo da evolução da doença, e surgem outros sintomas não motores, como dor, como comprometimento cognitivo leve. Nos estágios avançados, surge a demência relacionada à doença de Parkinson, sintomas psicóticos, hipotensão ortostática, a tal ponto que os sintomas não motores, após 15 a 20 anos de doença, são os sintomas que mais deterioram a qualidade de vida dos indivíduos. Por outro lado, em relação aos sintomas motores, na fase inicial você tem uma espécie de lua de mel, né, que a gente vê bem,
Na fase moderada, começam a surgir algumas complicações motoras, que eu vou falar um pouquinho mais a seguida, e na fase avançada, você tem alguns comprometimentos mais axiais, ou seja, deformidades posturais, disfagia, alteração de marcha e queda. Então, basicamente, essa é a progressão sintomática da doença de Parkinson, em parte explicada até pela progressão anatomopatológica que eu citei mais a seguir. Como que a gente faz o diagnóstico da doença de Parkinson? A gente não diagnostica a doença de Parkinson com base nos sintomas prodrômicos. A gente precisa da presença de parkinsonismo. E como que é o parkinsonismo da doença de Parkinson? Em primeiro lugar, você tem que ter a bradicinesia, tá? A bradicinesia, vou tirar aqui o... A bradicinesia, ela é caracterizada pela presença de uma lentificação de movimentos, como vocês podem ver, associado a um decremento progressivo da velocidade. Então, isso que é bradicinesia. Ela não é só diminuição da velocidade de movimento, ela é diminuição da velocidade de movimento com progressivo decremento da velocidade. Você tem também a bradicinesia, tem que ter associado a um de dois, que é o tremor de repouso ou a rigidez plástica. O tremor de repouso da doença de Parkinson é caracteristicamente um tremor em repouso, assimétrico, com frequência de 3 a 7 Hz, tá? Em pronossupinação, tá? É um tremor que tende a melhorar com a ação e depois ele pode reemergir sendo o tremor reemergente, sendo sempre assimétrico. Já a rigidez plástica, você tem uma espécie de resistência do tônus à movimentação passiva e que, se for mais intensa, ela é assimétrica, ela pode pulsar com o sinal da roda dentada. Então, basicamente, a presença de parkinsonismo na doença de Parkinson é bradicinesia mais tremor de repouso ou rigidez plástica. E a instabilidade postural? A instabilidade postural, até os sintomas mais antigos, que são os sintomas, que são os critérios daqui do Banco de Cérebro de Londres, ela estava dentro dos critérios de parkinsonismo. Os critérios da doença de Parkinson de 1993, que são os critérios do Banco de Cérebro de Londres, eles incluíam a estabilidade postural. Só que, a partir de 2015, os critérios da MDS, né, da International Parkinson's Disease and Movement Disorder Society, eles tiraram a instabilidade postural, que é o quê? Que é a perda dos reflexos posturais, e aí você tem a movimentação com mais de 2 passos nesse teste, que é o pull test. A partir daí você tem a instabilidade postural. Esse paciente, por exemplo, não tem, é só um exemplo do teste, do pull test, o teste do empurrão. Ela foi tirada. Então, o parkinsonismo das Parkinson, nas fases precoces, não tem estabilidade postural e, por isso, não faz mais parte dos critérios de parkinsonismo da DP. Mas, com a evolução, ela pode aparecer, assim como pode aparecer deformidades posturais, como a camptocormia, que é essa flexão anterior do tronco, a síndrome de Pisa, que é a flexão lateral do tronco, e algumas deformidades articulares, como o pé e a mão estriatal. Por outro lado, é importante a gente perceber, até pela progressão da patogênese, como eu disse para vocês, que a doença de Parkinson é uma doença multissistêmica. Então, ela não afeta apenas os sintomas motores, ela tem sintomas não motores que ocorrem por conta da deposição de alfa-sinucleína em várias regiões. Então, você tem uma série de sintomas não motores, que vocês podem ver aqui, cognitivos, de sono, de dor, sintomas autonômicos, sintomas gastrointestinais, tá? E esses sintomas, eles refletem o envolvimento da patologia da doença de Parkinson no sistema nervoso central e periférico autonômico. Então, pensar a doença de Parkinson como doença multissistêmica, que causa vários outros sintomas também. Tanto é que hoje, um potencial biomarcador futuro para a doença de Parkinson é a biópsia celular de alfa-sinucleína periférica. Então, assim, existem alguns estudos de você biopsiar a pele, biopsiar o cólon e, sobretudo, biopsiar as glândulas salivares para fazer o diagnóstico precoce de doença de Parkinson, o que ilustra bem como a DP é uma doença multissistêmica. Então, esse é o critério atual que a gente utiliza mais nos estudos e na prática clínica, que é o critério de 2015 da MDS, sugiro que depois vocês deem uma lida, e, basicamente, ele estabelece a doença de Parkinson em dois patamares de diagnóstico. A clinicamente estabelecida, que tem 90% de especificidade,
que é quando ela não tem nenhum critério absoluto de exclusão, dois critérios de suporte e nenhum sinal de alarme. E a clinicamente provável, que tem uma especificidade um pouquinho menor, com uma sensibilidade um pouquinho maior. Então, você não tem nenhum critério absoluto de exclusão, não pode ter, mas pode ter um ou dois sinais de alarme se contrabalanceados por critérios de suporte. O que é novo nesse critério é que, além deles reformularem a sintomatologia clínica do parkinsonismo da ADP, tirando estabilidade postural, eles acrescentaram sintomas não motores e biomarcadores nos critérios, como eu vou mostrar aqui. Quais são os critérios de suporte que tem que ter? Então, tem que ter pelo menos dois critérios de suporte na estabelecida ou um ou dois na provável, a depender dos sinais de alarme. E quais são esses? A gente não precisa decorar, mas é bom saber porque você entende melhor a doença. O que eles incluíram? Eles incluíram o que mais fortalece a ideia do diagnóstico. Então, uma dramática resposta à terapia dopaminérgica, seja ela por agonista dopaminérgico ou por levodopa. Por que isso, gente? Porque na ADP, nas outras parkinsonismo, não existe essa resposta dramática. Pode haver uma resposta nos primeiros 1 a 2 anos, que são aquelas respostas transitórias, mas a dramática resposta é só na ADP. Discinesias induzidas pela levodopa, também é muito raro em parkinsonismo atípico, quase inexistente, e que também fortalece essa resposta à terapia dopaminérgica. O tremor de repouso também é muito característico da ADP. E aí, como quarto critério de suporte, eles incluíram os sintomas não motores. Quais são eles? A hiposmia e a disautonomia autonômica, caracterizada pela presença de um biomarcador, que é uma cintilografia miocárdica, com meta-iodo-benzilguanidina, que é essa que vocês estão vendo aqui. Um controle normal, e no Parkinson você tem uma desnervação pós-ganglionar precoce das fibras, então, das fibras miocárdicas. E com isso você tem essa desnervação simpática e você consegue ver com alta especificidade e sensibilidade. Esse exame, embora a gente não use tanto na nossa prática clínica no Brasil, ele foi inserido porque ele tem uma elevada especificidade e sensibilidade para de diagnóstico diferencial com as outras formas de parkinsonismo. Então, por isso que ele foi incluído. Nos estudos, ele é o com maior especificidade e reflete um sintoma não motor. Então, esses são os critérios de suporte. Os critérios absolutos de exclusão são todos os sintomas e características de outras formas de parkinsonismo. Então, a gente não precisa decorar, mas, assim, anormalidade cerebelar, paralisia supranuclear vertical do olhar, então, sintomatologias que surgiram outras formas de parkinsonismo, até de demências, como DFT, sintomas que são restritos só aos membros inferiores, e aqui eu sublinhei a neuroimagem funcional normal do sistema dopaminético pré-sináptico. O que é isso? Isso é o SPECT com TRODAT, que a gente chama no Brasil. Então, ele deixa muito claro no critério que você não precisa fazer o TRODAT para diagnosticar. Mas uma vez tendo feito e ele tendo vindo normal, você pode excluir doença de Parkinson. Então, o critério absoluto de exclusão é uma neuroimagem funcional normal. Vale a pena salientar, cuidado com isso, porque no Brasil existem muitos locais que fazem de forma mal feita o TRODAT. E o TRODAT não é um biomarcador muito confiável, tá, gente? O que eles fazem de estudo e que incluíram no critério é o DaTscan, que não é a mesma coisa, é uma espécie de cintilografia, de SPECT, mas é um radiotraçador que não é igual ao Trodat, que é um pouquinho melhor do que eles fazem nos Estados Unidos, na Europa. Então, tem um pouquinho de cuidado com isso. Mas, assim, se vier normal, de um local confiável, é um critério absoluto de exclusão para VT. Então, a gente tem que saber isso. E sinais de alarme são algumas coisas que são estranhas, mas que de repente você pode ter a partir de algum fenótipo um pouco pior do Parkinson. Por exemplo, um comprometimento de marcha que você precisa de cadeira de roda em menos de 5 anos, quedas frequentes nos primeiros 3 anos, ausência de progressão, falência autonômica severa, anterocolo. E aí eu sublinhei novamente os sintomas não motores aparecendo. A ausência de sintoma não motor, e eu acho esse uma das dicas mais legais assim, para o diagnóstico de DP. Se o paciente tem parkinsonismo, com mais de 5 anos, mas se ele não tem hiposmia, constipação, transtorno comportamental do sono REM, prestem atenção se é doença de Parkinson mesmo, porque realmente é um sinal de alarme aí. Então, foi por isso que eu sublinhei, para vocês verem só
o quanto que os sintomas não motores foram mais valorizados nesse critério atual. Então, para resumir, assim, agora bem prático, como fazer o diagnóstico na prática clínica, por exemplo? Você pesquisa a história. Então, vale a pena você pesquisar, o paciente vai chegar para você com alguma queixa motora, em geral, mas você pergunta se o paciente tem alguma hiposmia, constipação, será que tem história familiar, será que tem fatores de risco, você tira toda a anamnese. E aí você tem que procurar os sintomas clínicos de parkinsonismo, de bradicinesia. Você encontra micrografia, a hipofonia, de rigidez plástica, a dor no ombro, do tremor, observa a marcha, que é uma marcha típica, em pequenos passos, é uma marcha com a diminuição do balanço passivo de algum dos lados. E aí, no exame físico, você tem que achar a bradicinesia com tremor ou rigidez. Em seguida, você tem que pesquisar, você sabe que tem um parkinsonismo ali. E aí você tem que ver os potenciais diagnósticos diferenciais. Então, tem algum sinal de exclusão? Tem algum sinal de alarme? Ou pode ser alguma outra forma de tremor ou parkinsonismo adquirido? Será que o paciente estava tomando alguma medicação? Então, tudo isso tem que ser perguntado. Se não, então ele seguir toda essa sequência, você vai medicar com levodopa ou com agulhas dopaminético. Se a resposta for boa, você pode ainda utilizar algum recurso de imagem para afastar algum diagnóstico diferencial. Afastou, você tem a doença de Parkinson. Então, essa é mais ou menos uma sequência que a gente pode fazer para o diagnóstico. Claro, isso é muito individual, mas assim, eu acho uma boa sequência. Aqui é só para ilustrar o que eu queria mais ou menos exemplificar para vocês. Esse é um desenho de 86 do Gowers. O Gowers foi um neurologista mais famoso pelos seus desenhos e pela sua sinologia, e ele desenhava essa ilustração do paciente com Parkinson, que era o paciente encurvado, vozinho, com a bengala. E aqui você tem algumas fotos dos fenótipos mais atuais. Então, assim, a doença de Parkinson não necessariamente é uma doença de idoso, tá, gente? Eu tenho pacientes com Parkinson com 37, 38 anos, com 40, 45, entendeu? Claro, na prática de vocês, como geriatras, vocês vão ver mais pacientes mais idosos, mas é importante dizer que a média de acometimento, o pico de acometimento é os 60. Então, nem é idoso, idoso, assim, né? Se você for considerar a partir de 65. Então, e os fenótipos são muito variáveis. Você tem hoje um fenótipo que você considera leve, intermediário, difuso, maligno. Então, assim, é uma doença heterogênea. Então, é uma doença que pode ou não pode ter tremor, que você pode ser um fenótipo mais rígido, acinético, um fenótipo mais tremulante, um fenótipo que responde melhor, que responde pior à terapia dopaminética. Então, é importante entender isso. Os métodos de imagem são importantes, sobretudo para o diagnóstico diferencial. Então, algumas alterações, como uma atrofia mesencefálica, TCM-PSP, algumas alterações, por exemplo, na ponte, com o sinal da cruz, ou os Sleep-Putaminal Ensign, sugerindo ANS, ou uma atrofia hemisférica, sugerindo córtico basal, ou até uma hidrocefalia, sugerindo HPN. Então, sempre idealmente fazer uma ressonância magnética. E hoje, nas de 3 Tesla, sobretudo, você tem alguns estudos avançados, que alguns centros em São Paulo, você consegue até aumentar a acurácia do seu diagnóstico. Então, recentemente foi visto e investigado o sinal do nigrossomo. O nigrossomo é uma área da substância nigra que tem uma desnervação precoce no Parkinson, e aí você tem essa ausência dessa região por depósito de ferro, e aí você tem a ausência da cauda da andorinha. Esse sinal do microssomo 1, ele tem uma elevada sensibilidade e especificidade, tá? A neuromelanina, que também é uma região da substância negra, também demonstra uma elevada especificidade e sensibilidade. Então, em geral, alguns centros de São Paulo conseguem fazer o estudo combinado da neuromelanina e do sinal do microssomo 1, e isso corrobora a ideia de parkinsonismo neurodegenerativo. Preste atenção que essas alterações podem estar presentes em parkinsonismos atípicos. Então, não necessariamente isso é patognomônico de Parkinson. Isso é patognomônico de parkinsonismo neurodegenerativo, ou seja, para diferenciar de parkinsonismo vascular, farmacológico, de tremor essencial e por aí vai. Assim como o papel do estudo molecular dopaminético, uma desnervação, uma perda da integridade da transmissão dopaminética pré-sináptica,
Você pode, com o DAPT-SPECT, avaliar isso é encontrado na doença de Parkinson. Então, aqui você tem a transmissão dopaminérgica preservada, e aqui você tem, ele fica meio numa vírgula, porque você tem, na doença de Parkinson, um comprometimento de predomínio putaminal ventrolateral ou do caudado, e mais tardiamente do caudado. Então, fica com esse sinal como se fosse de uma vírgula aqui, tá? Então, assim, o DaTsPECT atualmente ele foi aprovado pela FDA para um diagnóstico diferencial entre Parkinson e tremor essencial, com elevada sensibilidade e especificidade. Mas lembrar que não diferencia Parkinson de PSP, de ANS, de DCB, nada disso. Então, ter esse cuidado, tá? Pode ser útil, pode ser útil, mas você tem que entender para que você está solicitando. Se você já sabe que é um parkinsonismo neurodegenerativo, e você está na dúvida, poxa, será que é Parkinson, será que é ANS? Não adianta de nada você solicitar o Trodat. Então, você tem que saber isso, você tem que solicitar outros exames. Por outro lado, se você tem um tremor e você está na dúvida, um paciente às vezes que tinha já tremor essencial e agora ele está tendo um tremor mais assimétrico, mais de repouso, tá achando ele meio bradicinético, aí é o ideal para fazer um Trodat. Então, saber bem as indicações vai ajudar. Em relação ao tratamento, o tratamento da doença de Parkinson, gente, ele é multidisciplinar, tá? E ele deve ser sempre feito associado a esse time multidisciplinar. Então, você não trata a doença de Parkinson sozinho. Eu gosto sempre de falar para os pacientes que a doença de Parkinson é uma doença tratável. Então, é importante para eles entenderem isso. Embora não seja uma doença que tenha cura, é uma doença que você consegue, diferente, honestamente, das outras doenças neurodegenerativas, tanto dos parkinsonismos atípicos como da doença de Alzheimer, você consegue dar uma boa qualidade de vida para o paciente por muitos anos. É importante que o paciente entenda isso na consulta. Em relação a quando iniciar o tratamento, é, ainda é um tema de discussão, um tema em debate, mas, assim, em geral, a ideia de consenso hoje em dia é que não existem motivos para você adiar esse tratamento. Vale a pena você sempre iniciar a partir do momento que os sintomas causam prejuízo, e a gente há de convir que se o paciente está indo a uma consulta médica, com geriatra, com neurologista, é porque aquilo, no mínimo, está trazendo ou um desconforto ou gerando uma atenção ali para ele. Então, o tratamento, ele tem a farmacoterapia convencional, né? Você pode fazer sempre cuidado multidisciplinar, você tem que deixar o paciente, os cuidadores e as familiares engajados, e você tem a terapia mais avançada, que eu vou mencionar um pouquinho mais adiante. As estratégias são múltiplas, então você tem terapia dopaminérgica, que é para melhorar os sintomas motores, mas terapia serotoninérgica, colinérgica, glutamatérgica, então por aí vai, a gente vai entender melhor isso daí. Basicamente, o tratamento dos sintomas motores é através da terapia dopaminérgica. Então, a gente tem o nosso carro-chefe até hoje, que é a levodopa. A levodopa, ela é administrada associada ao inibitor da dopa descarboxilase, que no Brasil é a benzerazida, para evitar os sintomas periféricos. E aí, ela se transforma, assim, no nervoso central, em dopamina, fica armazenada nessas vesículas pré-sinápticas e depois ela é liberada. Então, a levodopa, ela é um precursor da dopamina, então, fisiologicamente, ela é a mais, digamos assim, que está condizente com a fisiologia e é mais efetiva, mais intensa. Por outro lado, a gente também tem outras estratégias. A gente tem os inibidores da CONT, no Brasil a gente tem o itacapone, que aumentam a biodisponibilidade da levodopa. A gente tem os inibidores da MAO, que degradam a MAO-B, a rasagilina, a seleginina, a safenamida, e com isso aumentam também a biodisponibilidade da dopamina. A gente tem os agonistas dopaminérgicos, que estimulam os receptores D1 e D2. No Brasil, a gente tem a rotigotina e o pramipexol, principalmente. Então, eles atuam de uma outra forma, mas atuam também através de uma terapia dopaminérgica. Então, esse basicamente, as nossas estratégias vão cursar com esses tipos de medicações para fazer o tratamento dos sintomas motores. Então, eu gosto muito desse esqueminha aí, desse artigo de revisão, se vocês depois quiserem ler, vale a pena, de como tratar. Então, o paciente tem doença de Parkinson, tem sintoma motor, esses sintomas já acarretam algum comprometimento da qualidade de vida, vamos começar a tratar.
Terapia médica inicial, monoterapia. Quais são as nossas opções? A gente tem levodopa, agonista dopaminérgico, inibidores da MAO. Os três você pode iniciar como monoterapia. Eles colocaram aqui os agentes anticolinérgicos, como o biperideno, mas hoje em dia a gente não faz isso praticamente. A não ser se há tremor apenas, mas isso é um tema de discussão. Pessoalmente, eu não dou anticolinérgico para pacientes com Parkinson nesse sentido. E aí o paciente ainda está com algumas complicações motoras, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Daí você tem outras estratégias. Você pode acrescentar dose ou você pode somar. Então, você faz aquela terapia combinada. E aí você tem os inibidores da CONT, que aumenta a biodisponibilidade, você sempre dá junto com a levodopa, nesse caso. Você pode colocar os inibidores da MAO, você pode colocar agonistas dopaminérgicos. A estradifilina atua sobre receptores serotoninérgicos, mas a gente não tem no Brasil. A gente tem inicialmente no Japão, talvez eles sejam aprovados pela FDA nos Estados Unidos. E se você tiver discinesias e o Erin-off, a amantadina, que é que atua sobre os receptores glutamatérgicos e agonista dopaminérgico, também pode ser efetivo, mas principalmente para discinesias. E aí, se o paciente, mesmo assim, ainda não chegou, não está mais no seu ponto, você já esgotou todas as estratégias, você vai para as terapias avançadas. Aí vai depender do tipo do paciente. Então, se o paciente tem, em geral, menos de 70 anos e ele preenche uma série de pré-requisitos e de indicações, você pode indicar a estimulação cerebral profunda. Se não, e for fora do Brasil, você pode fazer o implante de duodopa ou infusão de levodopa-carbidopa interal, que é bem interessante. E vem chegando agora, já foi publicado semana passada no New England e já é utilizado para tremor, o HIFUS, que a gente chama, que é o ultrassom focado de alta frequência, que é utilizado tanto para o tremor da doença de Parkinson como para os sintomas motores. É uma coisa que vai revolucionar, mais uma revolução para o tratamento da ADP. E não esquecer da terapia de reabilitação. Então, o paciente com Parkinson, idealmente, é legal que ele passe por um nutricionista. Eu sempre indico dieta mediterrânea. Estão os estudos que mostram um aumento de sobrevida desses pacientes. Fisioterapia vale a pena e exercício físico. O exercício físico, eu brinco que ele é tratamento igual ao Levodol. Do ponto de vista de diminuir a progressão da doença, a gente sabe que é o único remédio, o único tratamento que realmente diminui a progressão da doença, mais do que qualquer terapia medicamentosa. O que a gente tem de evidência? Eu até pensei em colocar um slide aqui, terminei não colocando. Os estudos atuais, só para mencionar para vocês, falam que para diminuir a progressão da doença no exercício físico, você precisa de uma terapia intensa. Tem que chegar na frequência cardíaca submáxima. O que quer dizer isso? Cerca de 85% da frequência cardíaca máxima do indivíduo, ou seja, é estimulado fazer o paciente no mínimo 4 vezes por semana de exercício físico, no mínimo 30 minutos aeróbico, chegando nessa frequência cardíaca submáxima. Então, em geral, o que eu falo do paciente, às vezes é assim, olha, contrata um educador físico, em primeiro lugar, e aí eu sugiro, às vezes eu até falo mais ou menos como é que tem que ser o exercício, que é esse exercício aeróbico. Claro, oriento também algum exercício com peso e tal, para fortalecimento muscular, mas me fixando na importância desse aeróbico e terapia nutricional do junto. Se o paciente for um pouco mais idoso, aí eu oriento primeiro a fisioterapia associada ao exercício físico, ao educador físico. Então, eu vou meio que ajustando de acordo com a realidade do paciente. Então, em relação às preparações, eu já mencionei um pouquinho. Você tem várias preparações da levodopa. Você tem a levodopa, o Prolopa BD no Brasil, o Prolopa DR, o Prolop Standard, que é 200/50, a levodopa Prolopa expressivo. Você tem dos agonistas dopaminérgicos o Neupro, que é a rotiglutina PET. Você tem o Pramipexol. E dos inibidores da MAO, no Brasil, você tem o Xadago, que chegou ano retrasado, que é a safenamida, a rasagiline e a selegilina. E dos inibidores da CONT, o Entacapone.
Então, assim, todos eles podem ser utilizados em algum momento. Então, eu vou falar basicamente, é muita coisa para falar. O tratamento da gastropatia é individualizado, então eu não consigo deixar aqui para vocês assim, é para fazer isso, porque não tem receita de bolo, mas eu vou falar basicamente dessa revisão baseada em evidência, e dessa revisão baseada em evidência, que foram as mais novas do tratamento motor. Então, basicamente, abaixo de 70 anos, a gente pode começar com agonista dopaminérgico ou com inibidor da MAO. Acima dos 70 anos, quase sempre eu começo com a levodopa. Dependendo da realidade do paciente, em geral, eu começo com a levodopa mesmo, tá? Hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que é o melhor para o paciente. Por quê? Esse estudo, que é um estudo bem interessante de 2019, o outcome primário dele foi avaliar se a levodopa era neuroprotetora, se começasse logo. Não é, tá? Ele comprovou que a levodopa, assim como já foi comprovado que os imaus, não existe neuroproteção, mas ele teve outra observação interessante. Que assim, os pacientes que começaram mais cedo o levodopa e os pacientes que começaram mais tarde a levodopa, não houve diferença na taxa de discinesia e flutuação motora. Isso, no fim, foi mais importante para a gente, porque existia aquela ideia antiga, lá da década de 90, que você tinha que economizar a levodopa para não surgir essas discinesias. Na verdade, não é isso. É que em algum momento da evolução do paciente, o paciente vai apresentar por conta da neurodegeneração. Então, assim, é uma discussão, mas hoje em dia a tendência é a gente começar mais precocemente a levodopa. Existe uma série de mitos. Esse paper, que é um paper de opinião, é bem interessante, porque ele fala assim, a pessoa vai economizar a levodopa, mas na verdade, aqui, por exemplo, a estratégia de atraso, né, que você demora para iniciar. Olha o tempo que a pessoa fica mais ou menos em off. E aí, quando a levodopa se inicia, logo depois a pessoa começa a ter discinesias. Tudo bem. Mas se a pessoa iniciar antes a levodopa, a pessoa vai ter muito mais consciência do seu on. Ela vai estar muito mais no seu melhor por muito mais tempo. Obviamente, ela vai ter a consciência do off mais cedo, entendeu? Mas, por outro lado, o que que é melhor? O que que você tem mais medo? De o paciente passar mais tempo sem qualidade de vida ou da discinesia? Se a gente começa a conviver mais com os pacientes, a gente vê que a cinesia não é o que atrapalha a vida. O que atrapalha a vida dele é a rigidez, a lentidão, a alteração de marcha. Então, para você pensar se você vai iniciar ou não a levodopa, você tem que considerar o efeito total na qualidade de vida do paciente e considerar que, às vezes, o wearing off acontece porque o paciente já tem consciência do seu on, que muitas vezes, quando você não inicia a levodopa, o paciente não tem. E existem efeitos adversos das outras medicações, que podem ser mais graves do que as discinesias, entre elas o transtorno de controle de impulsos, que que acontece tipicamente com agonistas dopaminérgicos e que, ao meu ver, muitas vezes são muito piores do que as discinesias. Então, as complicações motoras que a gente tem mais ou menos na fase moderada da doença, gente, são o wearing off, que é basicamente o encurtamento do tempo da medicação. Basicamente, a meia-vida da levodopa verdadeira é de 1 a 2 horas, a medicação em si, farmacocinética. Mas como ela fica armazenada naquelas vesículas pré-sinápticas que eu mostrei, ela dura até 6 a 7 horas no início da doença. À medida que vai ocorrendo a neurodegeneração e a perda daquelas vesículas, você começa a ter um encurtamento da levodopa até a sua duração real. Basicamente, é isso que explica o wearing off, que é o encurtamento do tempo de dose. Mas você tem vários tipos de wearing off. Você tem aquele que é mais ou menos no final da dose. Você tem o delayed on, que é quando, por conta da lentificação do esvaziamento gástrico, você começa a ter um início mais prolongado. Você tem a falha da dose, você tem o random-off, de uma hora para outra o paciente começa a ter a paralisação, né, os offs progressivos. E você tem as discinesias. As discinesias, a fisiopatologia é mais complexa, mas tem a ver com uma perda da capacidade também desse armazenamento de levodopa e picos maiores e mais progressivos com perda da adaptação neuronal. Então, essas discinesias são esses movimentos cloreiformes que acontecem em geral no pico de dose, mas que podem acontecer de forma randômica,
também. Você pode ter também as discinesias bifásicas, que aí é um grande desafio, que é quando o paciente tem tanto no off como no on, é um transtorno. E você tem as discinesias de off, que em geral são distônicas e dolorosas. Fator de risco para cinesia, em geral, sexo feminino, maior dose, um paciente mais jovem e com maior duração da doença. Então, basicamente, com a progressão da doença de Parkinson, como é que acontece? Você tem naquela fase inicial que eu mostrei na figura lá primeira, o paciente quase sempre ele está medicado, ó. Ele sempre está no seu estágio de on, ele quase não tem períodos de off, tá? Ele quase não tem, não passa por esses períodos, ele não tem discinesia. No estágio moderado, o que é que acontece? Ele vai começar a ter mais períodos de off, a cobertura vai ficar um pouquinho mais difícil. Ao mesmo tempo, ele vai ter um período de on mais curto, com períodos de pico de discinesia. E na fase avançada, ele vai estar muito tempo em off, tá? Com alguns períodos com janela terapêutica menor e com mais discinesias. A hora de indicar o DBS é mais ou menos aqui nesse meio aqui, ó. Vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. Então, assim, pensar um pouquinho que o risco das discinesias, que é o que a gente sabe do guideline, ele é maior realmente com a levodopa. O risco de discinesias em levodopa é, de fato, maior nos primeiros 5 anos de doença. Mas ele depende mais da dose. Então, assim, em geral, doses acima de 400 miligramas aumentam mais o risco de cinesias. Mas, por outro lado, os agonistas dopaminérgicos causam mais desordem de controle de impulso, impulsividade, hipersexualidade, enfim, uma série de efeitos. Então, a gente tem que balancear esse risco-benefício. Quais são as recomendações atuais da Academia Americana? A gente já, como eu mencionei, não tem droga modificadora de doença. Iniciar o tratamento com a levodopa tem um maior benefício motor do que a condição dopaminérgica normal. 60%, mais de 60% dos indivíduos que iniciam com EMAL vão precisar de terapia adicional em 2, 3 anos. Ensaios clínicos com doença de Parkinson inicial, você tem um benefício até 300 miligramas e o menor risco de discinesias com menos de 400 miligramas, como eu mencionei. Então, o que você tem de evidências? Não são evidências absolutas, melhores, mas, assim, recomendar levodopa como terapia inicial. É o que eles recomendam mais atualmente. É o que há de mais reconhecido. Prescrever agonista dopaminérgico como terapia inicial em pacientes de 60 anos com alto risco de discinesias. Não prescrever agonistas dopaminérgicos em pacientes com riscos de desordem de controle de impulsos, mais de 70 anos, comprometimento cognitivo, alucinação, sonolência diurna excessiva. Você tem que outras recomendações. Iniciar sempre com a forma padrão, tá, gente? Às vezes já vi uma loucura de uma galera passando levodopa, DR, Prolopa DR, não precisa. Forma padrão, tá? É isso que tem de evidência. Sempre a menor dose necessária. Então, você vai low and slow, devagar e com dose baixa e sempre. Orientar sobre as discinesias, aí aconselhar ingerir levodopa longe das refeições, lembrar disso. Nos primeiros 5 anos não tão importante, mas vale a pena. E informar sobre os efeitos adversos dos agonistas dopaminérgicos. Então, vou falar um pouquinho sobre a terapia de estimulação cerebral profunda. Então, a terapia de estimulação cerebral profunda é uma neuromodulação. Então, você faz um estímulo eletroquímico, você tem um gerador de pulso. Esse gerador de pulso vai estar conectado a cabos. Esses cabos vão estar conectados a NIDs, que são os estimuladores, que vão lá nos alvos, que são o globo pálido interno e o núcleo subtalâmico. Então, basicamente, você tem esse circuito elétrico que vai fazer estímulos eletroquímicos que vão modular aquela região. Então, é um tratamento sintomático como outro qualquer. Então, basicamente, é esse o circuito, para vocês entenderem. E aí, o que você faz realmente é esse estímulo eletroquímico na região, que termina estimulando a circuitaria dos gânglios da base. Quando operar? Então, quais são? Você tem pré-requisitos e indicações. Pré-requisito não é indicação, indicação não é pré-requisito, tá? O paciente precisa ter os pré-requisitos, mas às vezes o paciente tem os pré-requisitos e não tem as indicações. Às vezes o paciente tem as indicações, mas não tem os pré-requisitos. Então, ele precisa ter os dois.
Quais são os pré-requisitos? São diagnóstico de doença de Parkinson há mais de 4 anos, você ter, para pré-requisitos, você não pode ter demência da doença de Parkinson, você não pode ter alterações psiquiátricas graves, tá? E, em geral, ter menos de 70 anos. Esses são os pré-requisitos. As indicações são flutuações motoras incapacitantes, discinesias induzidas pela levodopa, ou tremor refratário à medicação, ou intolerância. Essas são as 4 indicações, tá, gente? Então, assim, não precisa ter as 4. Se você tiver uma delas, você já pode, e tiver os pré-requisitos, que é o paciente não ter demência da DP, não ter alterações psiquiátricas, ter condições sociais e ter diagnóstico DP há mais de 4 anos, você já pode indicar a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Basicamente, assim, é interessante que existem alguns truques, algumas dicas. Por exemplo, se o paciente já toma mais de 5 ou mais doses de levodopa ao dia, se já fica mais de 2 horas ao dia em off, ou mais de 2 horas com cinesia, 5. Esse paciente provavelmente é um paciente que tem indicação. Quando não operar, quando ele não tem melhora dos sintomas motores com o teste do Prolopa, então você sempre tem que fazer o teste do Prolopa. Se esse paciente, para ter indicação, ele tem que melhorar mais de 35% do PDRS pós, para você indicar a cirurgia. Quando não operar, quando ele tiver presença de sintomas cognitivos evidentes, presença de sintomas psiquiátricos graves ou suspeita de outras causas de parkinsonismo. Então, basicamente assim, o bom candidato é aquele candidato que responde bem à terapia dopaminética, que tem flutuações motoras ou discinesias, ou que tem um tremor meio resistente à levodopa e que tem um perfil cognitivo bom. Esse é o candidato ideal, abaixo de 70 anos. O candidato borderline é aquele que tem discinesia, mas que não tem uma resposta tão boa à terapia dopaminética, ou aquele candidato que tem assim 70, 71 anos, ou que tem já um CCL. Então, você tem essas indicações borderline que você tem que individualizar. E os pobres candidatos são os candidatos que já têm mais de 70, 75 anos, com demência, disfunção autonômica, muitos sintomas axiais, muitas alterações de fala, e por aí vai. Aqui só um exemplo de um paciente com tremor bem intenso, resistente à levodopa, jovem, bem bradicinético, e após a cirurgia, com muita melhora do tremor. O tremor é um dos sintomas que mais melhora, tá, com a estimulação cerebral. Diferente dos outros sintomas, que assim, basicamente a gente tem como regra, se os sintomas melhoram com a levodopa, se o paciente melhora no ele vai melhorar com a cirurgia. A única exceção é o tremor. Por isso que a gente põe que a indicação é o tremor refratário à medicação. Porque o tremor ele pode não melhorar tanto com a levodopa, mas melhorar com a cirurgia. Então, basicamente, falar um pouco mais rápido do sintoma não motor, a gente tem também essa revisão baseada em evidência dos sintomas não motores. Então, só para cobrir um pouquinho, existem vários sintomas não motores, dentre eles a insônia. Com a insônia, a gente gosta de tratar com melatonina, tá? Assim como o transtorno comportamental do sono REM. A evidência maior é realmente com ela, embora não seja uma evidência muito comprovada, mas lembrar de tratar os sintomas de sono, como o transtorno comportamental do sono REM e insônia, com a melatonina. Com a sonolência diurna excessiva, é interessante dar cafeína e, se muito grave, dar modafinil. A hipotensão ortostática você pode tratar no Brasil com a fludrocortisona, ou você pode importar midodrina, que eventualmente eu faço isso e já tem alguma evidência também, embora não é uma evidência também realmente muito, muito grande. Tá? Existem outras formas de tratamento dos sintomas não motores, lembrar de tratar a constipação, com probióticos. Eu gosto muito da lubiprostona, que é uma mitisa, para tratar a constipação, tá? Às vezes eu encaminho também para o urologista para tratar a urgência urinária e tudo mais. Para a depressão, o que há de maior evidência são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os duais, sobretudo a venlafaxina.
é a melhor indicação para o tratamento da depressão na doença de Parkinson. Para tratamento do comprometimento cognitivo da doença de Parkinson, os inibidores de acetilcolesterase, rivastigmina e donepezila. Sobretudo, a rivastigmina é o que tem maior evidência científica. Mas lembrar, de repente, existem alguns estudos com até estimulação magnética transcraniana e reabilitação cognitiva. Então, pensar também em outras possibilidades. A memantina ainda não tem evidência diferente da DA que você pode fazer. Em geral, a memantina a gente faz muito para DP. Para tratar a psicose, a gente, em geral, o que tem de evidência científica é o uso da clozapina, tá? Mas, obviamente, você tem aquela questão do risco de diagnóstico, então você tem que fazer hemogramas semanais inicialmente, que é a tiapina, e existe a pimavanserina, que é que atua nos receptores 5-HT2A, serotoninérgicos, e que é uma droga que já foi estudada, não tem no Brasil, mas que foi bastante eficaz para o tratamento dos sintomas psicóticos na doença de Parkinson. Então, basicamente, eu falei bem rápido os sintomas do motor, também sei que seria uma outra aula, é muita coisa, tá? Mas o que é mais importante é vocês entenderem que hoje em dia a gente está cada vez mais caminhando para a medicina de precisão na doença de Parkinson, em vez daquela ideia de que apenas uma medida serve para todo mundo. Então, a escolha do tratamento vai depender muito. Por exemplo, dando dois exemplos muito claros, assim, eu tenho uma paciente que tem 45 anos, que tem doença de Parkinson, que é odontóloga. E eu tenho um paciente que tem 45 anos e ele faz TI. Ela precisa de levodopa. Eu comecei com ela levodopa e ela toma doses até agora, acho que ela está com 500 miligramas ao dia de levodopa e com inibidor da MAO. Eu não tive nenhuma dúvida. É um paciente que trabalha com isso, que não quer tremer, não quer ter tremor, que precisa ficar lá trabalhando, a gente não tinha muita dúvida do que começar. O meu outro paciente, com 45 anos também, já, por sua vez, odiava a posologia da levodopa. Ele falou, Jaci, será que eu não consigo? Ele já tinha uma DP mais digamos assim, leve do que a paciente odontóloga. Eu falei, não dá para fazer uma posologia melhor, uma coisa que eu possa tomar uma vez ao dia? Então, eu iniciei dando inibidor da MAO, e aí logo depois ele precisou de um pouquinho, uma medicação, uma terapia dopaminética um pouco mais efetiva. Eu dei 0,75 miligramas só de agonista dopaminético de longa duração, que ele toma à noite. Então, ele toma uma medicação de dia, rasagelina, uma medicação à noite, o Pisa, e tá bem, entendeu? Ele prefere. Então, não existe certo ou errado aí, entendeu? Você tem que individualizar e ver as questões do paciente. E nunca esquecer de todo um conjunto aí enfim, de profissionais que tem que estar na jogada para ajudar o paciente com doença de Parkinson. Você não pode tratar o paciente com doença de Parkinson sozinho e você tem que conscientizar o paciente disso, tá? Porque ele precisa de outras terapias que vão ajudar ele na progressão da doença. Ele é um paciente que provavelmente ele não vai morrer da doença de Parkinson em 5, 8, 10 anos. Ele vai conviver com a doença de Parkinson por 20, 30 anos. Então, ele precisa saber que essa abordagem é necessária. Se vocês quiserem entender mais sobre o tratamento da levodopa e rever aí o surgimento, eu sugiro esse livro e esse filme, que é muito legal. Vale a pena a leitura, a leitura de um livro de Oliver Sacks, e o filme é muito legal mesmo. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Consegui falar em 1 hora. Falei 1 hora em 2 horas. Não, você está dentro do tempo, espetacular. Nossa, são